Os Tupamaros sempre teve no nosso imaginário contra a luta, contra toda a opressão, pela sua organização, pela sua história, pelas suas ações ousadas e corajosas, e também muitas delas com grande apoio, inclusive, do povo do Uruguai. Então, eu estou aqui mais por isso, porque realmente eu queria ter lido o livro, e não me mandaram antes. Vou ler esse livro, magnífico, óbvio, né? E dizer isso, eu estou aqui, na realidade, sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também por causa dessa minha relação histórica com a luta armada no Brasil, na América do Sul, na América Latina. E, bom, iniciando os debates, o Paulo Gomes, que eu conheço há muitos anos, vai me auxiliar aqui, e agradecer a presença de todos, e vamos a esse grande debate. Bom, isso é uma iniciativa da Liga Latino-Americana dos Irredentos, que tomou a iniciativa de convidar para o lançamento desse livro do Sabalza, que foi um dos fundadores do Movimento de Libertação Nacional, os Tupamaros, lá do Uruguai, que escreveu um livro relatando a experiência dele na organização e analisando no presente como está a política lá no Uruguai, né, porque houve um desdobramento de estudo de ex-militantes e dirigentes da organização que ocuparam e assumiram o governo, como Mojica e tal, né? Então a Liga convidou, fizemos o lançamento em São Paulo, lá em 3 lugares do Memorial da Resistência, com a presença de mais de 300 pessoas, com lideranças importantes como Gilmar e Rosseto, da direção nacional do MST, e outras figuras, estudantes lá da USP, da PUC de São Paulo, e lá no armazém do MST, também em São Paulo, e no ECLA, que é um espaço latino-americano. Aí, então, nós convidamos o Carlos Aznares, que é um jornalista argentino, diretor do jornal Resumen Latino-Americano, e um especialista hoje, um grande conhecedor da política latino-americana e mundial, quer dizer, da política internacional. E então, que está aqui ao meu lado, Carlos Aznares. E Aníbal Varela, é o uruguaio que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Montevidéu e secretário-geral da Federação Nacional dos Servidores de todo o Uruguai, e que veio, tanto ele quanto o Carlos Aznares, representando o Sabalza, que não pôde vir devido ao seu crítico estado de saúde, um estado muito difícil, e o problema é que não pode se deslocar. E também professor de filosofia e sociologia lá em Santa Catarina, foi padre da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, saiu da igreja, hoje é um professor muito ativo aí que morou na Nicarágua há muitos anos, foi pároco em várias cidades aqui do Brasil, e um homem comprometido também com a questão da América Latina, que é o professor de filosofia e sociologia Jandir Santin, aqui à minha esquerda, e Geraldo Sardinha, que é deixar o Silvio por último, mas Geraldo Sardinha era um companheiro que foi aqui daquelas lutas do movimento estudantil de 68, especificamente do Calabouço, nós nos conhecemos desde lá, 50 anos atrás, militante do PCBR, do Mário Alves, com o Apolônio de Carvalho, a quem ele participava diretamente com o Apolônio de Carvalho. Depois divergiu, foi para a Bahia e lá participou da primeira direção do PCdoB naquela época, na década de 70, na Bahia. E também houve lá uma divergência, ele então foi morar no Uruguai, no exílio, e lá se incorporou ao MNLT, os Tupamaros. E teve preso, passou 3 anos na cadeia lá, retornou ao Brasil, no exílio, hoje é quase um sacerdote da luta revolucionária, se dedica a isso 24 horas por dia, no resgate dessas lutas, né, documentando, fazemos alguns filmes, Calabouços, Irredentos, vários filmes, temos viajado o Brasil inteiro, também na Argentina, já estivemos lá. E, finalmente, o Silvio Tendler, nosso maior cineasta brasileiro aí também na América Latina, do cinema da resistência, que é amigo pessoal do Sabalza, o autor do livro,
que aqui nos honra com a sua presença para nos falar também alguma coisa. Buenas tardes. Lamentablemente no sé hablar en portugués. Voy a hablar lentamente en castellano. Dá para entender. Antes que nada, agradecer a los organizadores de esta presentación, en nombre también, obviamente, del autor del libro, Jorge Zabalza, que es un irredento. Él es, ahora que estamos entre irredentos, Jorge Zabalza es un gran irredento, un luchador de toda la vida, un militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y un hombre que tiene pensamiento crítico, algo muy importante en la época que vivimos, que sabe de autocríticas y que sabe que la lucha continúa. Y en este libro él ha planteado algo que me parece fundamental para que hablemos y debatamos, que es que a pesar del momento que vivimos, a pesar de esta campaña ofensiva de recolonización de América Latina y el Caribe, y a pesar del ataque imperialista en todo el continente y en el mundo, hay nuevas y van a surgir nuevas insurgencias. Esto que sufrimos ahora no es terminal, es para que nos preocupemos, pero no para que vayamos al psicoanalista, como hacemos los argentinos habitualmente. Psicoanalista que esté ahí, pero nosotros tenemos y nosotras tenemos que procurar pensar cómo damos vuelta a esta situación. Y ahí es donde Jorge Zabalza apunta que surgirán las nuevas insurgencias, sin duda. Precisamente en estos días que se conmemora el 90 aniversario del nacimiento de uno de los grandes revolucionarios del continente y del mundo, el comandante Ernesto Che Guevara, él es una figura emblemática en la idea de que no nos han vencido, de que pueden venir como vienen por nuestras riquezas naturales, por nuestros trabajadores y trabajadoras, pueden despedirnos, pueden quitarnos la tierra, pero no nos han vencido, precisamente porque las causas por las cuales en los años 70 el Che, Zabalza y muchos de nosotros que estamos aquí en esta mesa y otros que no están en la mesa pero que están entre el público, nos levantamos en armas en cada uno de nuestros países, esas causas hoy están vigentes exactamente igual o peor. Y me parece importante en ese sentido rescatar las luchas que tenemos hoy victoriosas por ahora, pero victoriosas al fin. Cuba siempre, 60 años de revolución, socialismo, hay algunos que critican a Cuba, pero no pueden, chocan con una pared o un muro al estilo Trump, más grande que el estilo Trump, y se estrellan, porque la revolución cubana ha demostrado en 60 años de trabajo incesante con su gente, con sus hombres, con sus mujeres, con sus niños, que el camino hacia el socialismo es fundamental para destruir al capitalismo. Venezuela también, en ese ejemplo. Venezuela, al que el imperio ha convertido en un laboratorio de ataques permanentes, políticos, económicos, militares, mediáticos, un laboratorio al mejor estilo del que sufrió Cuba
60 años antes y todos estos 60 años. Pero siempre hay algo peor. Atacaron a Chávez, lo asesinaron, atacan a Maduro, pero no pueden, y se estrellan también contra el muro, no pueden ganarle una elección. Ellos que siempre dicen que hay que ir a la urna, estos demócratas que dicen que hay que ir a la urna, pero cuando vamos a la urna y ganamos, se enojan y conspiran y hacen injerencia, y ahora que tienen algunos gobiernos títeres en el continente, Temer, Macri, Cartes, Varela, ¿cómo se llama? El chileno Piñera, y todos esos grupos que andan de neoliberales pululando por todo el continente, con Trump a la cabeza tratan de seguir derrocando a Maduro, pero no pueden. Lo intentan en la OEA con el señor Almagro, que esperemos que en algún momento el Frente Amplio del Uruguay progresista lo expulse de sus filas. Ya ha demostrado el señor Almagro que realmente es un agente no solapado ni encubierto, un agente público del imperialismo norteamericano, y no lo expulsan. Bueno, tenemos a Venezuela bolivariana en pie, tenemos a Bolivia de Evo Morales. Lo critican también a Evo, pero Evo ha demostrado, y esto es importante, que los periodos revolucionarios no se crean de un día para el otro. Ningún gobierno revolucionario es sacar un conejo de una galera, no. Hay una historia de lucha, y tanto en Cuba como en Venezuela como en Bolivia hubo una historia de lucha que germinó a un gobierno popular. Pero también van a ir por Evo. El año que viene hay elecciones, van a tratar de oscurecer ese momento de pluralidad, de gobierno plurinacional, de gobierno multicultural, de gobierno donde la huilpala flamea orgullosa. Acuérdense que muchos latinoamericanos no sabían ni lo que era la huilpala, la bandera indígena de todo el continente, del Abya Yala. Y ahora esa bandera flamea, y no es casualidad que esa bandera flamee. Hubo muchos muertos, mucha sangre del movimiento indígena, campesino en Bolivia para que esa bandera flamee y para que los campesinos y los obreros de Bolivia estén por primera vez en mucho tiempo, en muchos siglos, incluidos en la vida social de Bolivia. Esos son nuestros tres gobiernos que nos quedan. Y yo quiero decir acá algo importante, por lo menos para los revolucionarios. Una cosa son los gobiernos progresistas y otra cosa son los gobiernos revolucionarios. Y lo hemos visto en todos estos años. Los gobiernos revolucionarios apostaron, y en algunos casos lo lograron, como el caso de Cuba y Venezuela, apostaron al socialismo. Dijeron, vamos hacia el socialismo con todo lo que nos cueste. Y los gobiernos progresistas, que son mejores, por supuesto, que los gobiernos que no hacen nada por la gente, se quedaron en el capitalismo suave, el capitalismo humano, el capitalismo. Y el capitalismo y el imperialismo no perdonan a los tibios y a los moderados. Si les tienen que cortar la cabeza, se la cortan. Y lo hemos visto. Y cada uno de ustedes sabe de quiénes estamos hablando, que lo intentaron, pero se quedaron a medias. Y en este sentido es importante que lo tengamos en cuenta para el futuro. No es cuestión de volver por volver. No es cuestión de nos juntamos de vuelta y volvemos. ¿Para qué queremos volver? ¿Para profundizar el camino hacia el socialismo o para seguir flotando en algo que nos va a hundir y hunde a nuestra gente? Porque está bien ayudar al pueblo,
aportar para que el pueblo de alguna manera tenga un nivel un poquito mejor de vida, pero lo que el pueblo necesita para profundizar un proceso, y esto lo hemos visto y por eso siempre digo Cuba, es conciencia política, es formación política para defender sus conquistas, y es prepararse y organizarse para defenderla por la vía que sea necesaria, por la vía que sea necesaria. No hay una vía que decimos esta está apartada, no, cualquier vía que el pueblo camine o procure caminar es importante para defender las conquistas, si no las perdemos. Y ustedes fíjense, compañeros brasileños y argentinos, digo, para dar un ejemplo, en poco tiempo hemos perdido un montón de conquistas, en muy poco tiempo, conquistas que costaron años y años y años y años, en muy poco tiempo, y eso no es casualidad, porque esas conquistas no estaban internalizadas por los compañeros y compañeras, y por eso sucede que obreros o estudiantes, incluso campesinos, votan a derecha a veces, en el caso argentino, votan a Macri, no una, dos, tres veces a Macri, y Macri todos los días les corta un poquito la cabeza, el cuerpo, las manos. Bueno, después viene la reacción, por supuesto que viene, pero cuando uno pierde lo conquistado, sabemos todo lo que cuesta después recuperar el camino y el tiempo que eso de alguna manera nos ha costado. Entonces este panorama, que no es pesimista, yo lo estoy tratando de dar matizado. Por supuesto que si hablo de Colombia tengo que decir, ¿cómo puede ser posible que se haya votado a un narco terrorista de Estado, que es Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo puede ser? Qué mal hemos hecho las cosas para que en Colombia un señor que nadie conoce, llamado Iván Duque, y que es un títere, una marioneta, y detrás está Uribe, haya llegado al gobierno. Gustavo Petro no era un revolucionario, pero era mejor que Álvaro Uribe, sin duda de todo esto. Pero le hicieron la campaña, un ex guerrillero, es un comunista, es esto, y lo mediático pesa. Ahora, lo mediático pesa cuando no hay formación política, y no se puede perder más el tiempo, compas. Hay que dar formación. La izquierda tiene que, en vez de dividirse tanto, tiene que pensar en dar formación política. Y termino con este ejemplo. Me parece fundamental que tomemos el ejemplo de las compañeras, mujeres, que en todo el continente están dando un ejemplo impresionante de saber qué es la unidad. 1 millón de mujeres en la Argentina los otros días, 1 millón, pidiendo aborto legal, seguro y gratuito, algo que en Cuba lo tienen hace 60 años. 1 millón de mujeres que además contagiaron con ese entusiasmo a las brasileras, a las peruanas, en todo el mundo. Y ese ejemplo de las mujeres lo tenemos que tomar no solo los hombres, sino todos los compañeros y compañeras revolucionarios de la izquierda, de que cuando se define un enemigo común, el patriarcado, vaya qué enemigo, que es el capitalismo. El patriarcado y el capitalismo son iguales, son la misma cosa, la misma familia. Si se define un enemigo común, hay unidad, se puede hacer la unidad. No hay posibilidad de que no haya unidad, y se pueden conseguir victorias. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Se puede tener victoria. Y las compañeras no es que pelean por aborto legal, seguro y gratuito solamente. Pelean contra el patriarcado, pelean contra el machismo, pelean contra el femicidio y pelean al frente en todo el continente como lideresas sociales contra el extractivismo, contra los agronegocios. Por eso las matan también. Por eso mataron y asesinaron a Berta Cáceres, por eso asesinaron a Mariel, por eso asesinan en Perú, en Colombia y en cada uno de los lados. Porque saben que las mujeres tienen una fuerza impresionante, no solamente para parir y gestar más revolucionarios
o más rebeldes, sino porque tienen esa sensibilidad y esa conciencia de saber que en este mundo capitalista seguir procreando es casi un acto revolucionario, como lo hacen las palestinas contra el poder del sionismo, y como lo hacen muchas compañeras y muchos compañeros en el continente para pelear contra esta lacra que es el imperialismo. Yo me quedo ahí, gracias por el espacio. Bom, boa noite a todos, é prazer e uma honra estar compondo essa mesa nessa noite, com tão brilhantes figuras, diante de uma plateia tão querida. Somos quase todos amigos aqui dentro, nos queremos muito, e é uma homenagem a essa grande figura que é o Jorge Zabalza, que é um revolucionário incansável, daqueles que é uma figura muito linda. Eu conheci o Zabalza em 2001, no Fórum Social Mundial, quando ele foi a Porto Alegre, acredito que foi 2001, que ele foi a Porto Alegre, e ao invés, teve uma toma de um prédio lá, com umas pessoas sem casa e sem teto, e ele foi se alojar junto com esse sem teto. Então é uma figura dessa estirpe, é um cara que abandonou o conforto de um hotel que, como convidado, ele teria direito para ir morar com os sem teto. Esse foi o Jorge Zabalza que eu conheci, que eu entrevistei depois, tive o prazer e a honra de entrevistá-lo no Uruguai, numa casinha, numa praia distante. Agora me deu um branco no lugar que ele morava, perto de Montevidéu. Como é que é o nome, Beatriz? Catarina. La Catarina. Catarina. La Catarina. Muito lindo o lugar que ele morava. Ele tinha um açougue, apesar de ser filho de pessoas de posse, de estancieiros. Ele é um cara que se devotou às lutas populares e à causa dos pobres. Foi um grande revolucionário. Nesse momento, ele já representava uma cisão à esquerda no movimento Tupamaro. Ele não apoiava o dobro e aquele governo. Ele olhava com olhos muito mais radicais que aquelas pessoas que tinham chegado ao governo. E ele era um grande contador de histórias também, e era uma figura maravilhosa, do qual eu guardo a melhor lembrança possível. Ele aqui, nós temos um livro dele sobre esse movimento Tupamaro, histórico do que ele participou. Ele é um dos 13 reféns, ele passou 13 anos na cadeia, como refém da ditadura uruguaia, e que se alguma coisa acontecesse no Uruguai, seriam 13 fuzilados, e entre os quais estava o Jorge Zabalza. E ele conta essa história, essa vida muito louca que eles todos tiveram nesses 13 anos de prisão, de isolamento, de barbárie que eles viveram. E ele foi um grande guerrilheiro que contava com muito humor a ida dele para Cuba para fazer treinamento militar. Ele vinha de grupos anarquistas, e ele conta que quando ele foi para Cuba, eles foram do Uruguai via Espanha, para não chamar a atenção da repressão. E aí, quando eles chegaram na Espanha, ele falou com um amigo que eles tinham que saber, ele sabia que em Cuba eles eram marxistas. E ele disse então: mira, são bolches, temos que comprar livros para saber o que é bolchevismo. Ele era um cara ligado ao movimento anarquista e entra no movimento Tupamaro por esse viés, que é uma coisa muito forte no Uruguai, né? Esse anarquismo histórico do Uruguai é uma coisa muito forte, e
E o Zabalza acho que mantém isso até o final da vida dele. Ele é uma figura muito curiosa, muito emblemática, de luta, de garra. E a entrevista que eu fiz com ele sobre os atos que ele cometeu, ele falou que ele não renegava nenhum dos atos que ele cometeu ao longo de toda a sua vida de luta. Então eu tenho esse carinho por ele e acho que esse livro, e sobretudo, essa possibilidade de nós conhecermos a sua biografia hoje no Brasil e um pouco essa luta tupamara, que também foi diferente das outras experiências latino-americanas. Os tupamaros, todos aqui devem saber, o Uruguai é um país plano. Então as discussões que houveram, por exemplo, entre o Regi Debré e o alto comando tupamaro, quando o Regi queria convencê-los de que era o foco guerrilheiro, o foco nas montanhas, era o único caminho para a luta armada na América Latina, os tupamaros disseram, então primeiro vamos construir montanhas para depois fazer a revolução, porque o Uruguai não tem montanhas, né? Então, e essa conversa contou com a presença do grande líder tupamaro, Raul Sendit, né? Então, e o Zabalza me contou essa história. Então, eu acho que ela é fundamental. Essa experiência uruguaia é muito forte. Eu estive no Uruguai também antes, em 1971, com 21 anos de idade, quando eu conheci o nosso saudoso Neiva Moreira, né, que me recebeu lá com todo afeto e carinho de um lutador brasileiro que estava no exílio, que recebeu aquele menino de 21 anos e mostrou aquela realidade uruguaia. E eu tive então o prazer de conhecer o Dom Carlos Quijano, do jornal Marcha, da revista Marcha, do editorial. Conheci toda essa geração do Uruguai que lutou por um mundo melhor. Participei da última conferência de imprensa do general Líber Sereni, que foi o primeiro candidato pela Frente Ampla ao governo uruguaio, e eu estava ao lado dele quando ele reconheceu a derrota no comitê de Frente Ampla. Então, para mim, foi muito importante toda essa vivência, e sem sombra de dúvida, é muito importante estar hoje à noite aqui com vocês nessa celebração. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y para todas. Yo también soy castellano, entiendo pocas palabras del brasilero, del portugués, así que espero que voy a hablar bien sobre, a ver si pueden entenderme todo lo que hablo. Yo creo que tener la responsabilidad de plantearles a ustedes la largada de este libro, la edición de este libro en portugués, el flaco me encomendó esto, el flaco Zabalza, y para mí es sinceramente un honor poder estar acá planteándole algunos hechos históricos del Movimiento de Liberación Nacional, algunos por supuesto que yo no los viví por mi edad, otros sé que es la historia de mi país y el flaco lo plantea bien en ese libro, pero pensando siempre en que va a haber compañeros que se van a levantar en contra del capitalismo. Digo, tenemos que hacer, o el flaco tuvo la intención de hacer este libro, y que ustedes lo puedan leer y puedan ver la autocrítica y las cosas buenas que hay, no solamente las autocríticas. En mi país, en el año 1959, se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En el año 1961 empiezan las primeras reuniones del coordinador. ¿Qué significó el coordinador, compañero? Significó que en ese coordinador se reunían socialistas, comunistas, el MIR, que era de tendencia maoísta, y algunos otros compañeros, los socialistas también, que pensaron que había que hacer algo totalmente diferente a lo que ya nos tenían acostumbrado algunos compañeros, ¿verdad?, que se organizaban en los sindicatos, pero bueno, no tenían ninguna atracción electoral y eran
no eran obstáculo para la burguesía. Se formó el coordinador la primera vez del año 61 al 63, hasta que en el año 62 nuestro compañero Raúl Sendí, padre, no el que está procesado por corrupción ahora, que es el hijo que tuvo que renunciar a la vicepresidencia de la República, sino el padre, el bebé Sendí, el Rufo, se fue para organizar los cañeros de Bella Unión y los arroceros. Ahí fue la primera tentativa del movimiento sindical y, digamos, de las fuerzas políticas de izquierda del Uruguay de pedir la expropiación de las hectáreas de Silva y Rosa, que era el generador, era el patriarca ahí en Bella Unión de las estancias que tenían, como llama, mucha cantidad de tierra y que explotaba a sus trabajadores. Cientos de trabajadores con sus niños y sus mujeres fueron a Montevideo, tuvieron varios apaleamientos de la Republicana, que es la fuerza de choque que tiene mi país. Ahí empezó la organización que nosotros le llamamos el Poder Popular. Ahí empezó una gesta bastante importante, en la cual ya en el año 66 se produce el primer acercamiento donde el movimiento sindical uruguayo se junta, más allá de la diferencia, se hace un solo movimiento sindical, en la cual en el tercer punto de su estatuto dice muy claro: luchar para una patria que no tenga explotados ni explotadores. Esa era la primera versión, y ahí se unificó la izquierda, bastante compañeros de izquierda bajo esa frase, y que teníamos que pelear por eso. En el año 67 todos sabemos que en Bolivia muere el comandante. Ahí se siguen haciendo varias cosas en el Uruguay, se arman el tipo la estatucera, se produce un plan que se llamaba Collar, en la cual se cerca todo Montevideo, con compañeros en todos los lugares, y ahí se prende el foco armado rural del MLN. En 1968 tenemos una huelga general de todos los frigoríficos del Uruguay, donde no se trabajaba absolutamente nadie, no había carneros. Carnero se le llama aquel que los rompe huelga, puede ser que capaz que acá la palabra suena bien así, rompe huelga, ¿no? Ahí no había, las fábricas fueron tomadas todas por los trabajadores, y hubo nuevamente represión bastante importante. En el año 69 ocurre varias muertes importantes de estudiantes por pelear por el boleto gratuito para los estudiantes. Muere el compañero Liberarse de la Juventud Comunista y otros compañeros más. Pero hay un hecho significativo en la lucha que se empezó a establecer con el enemigo de clase, que fue el 8 de octubre del año 69, se toma una ciudad bastante importante del interior de Montevideo, periférica a Montevideo, que es de otro departamento, que se llama Pando. Ahí se toma Pando, y la fuerza represiva, después que se entregan unos cuantos compañeros, muere Custelli, Zabalza, el hermano de Jorge, y Salerno. Los tres compañeros son asesinados por las Fuerzas Armadas. Duro golpe para los compañeros y para nosotros. Y en el año 70 se producen varios enfrentamientos, en la cual el compañero Zabalza hace una reflexión que me parece sumamente importante, y que ustedes la puedan visualizar en el libro, que es el tema de que teníamos varias columnas que accionaban continuamente. O sea, en vez de hacer acciones bajo un lema político y una discusión política, se accionaba y después se discutía políticamente. Ahí el compañero se hace una autocrítica, porque la hemos discutido montones de tiempo. En cuanto, me parece que las acciones armadas tienen que ser debido a una discusión política o ¿cómo podríamos explicar? O algo en contra del aparato del Estado, o sea, si a nosotros nos matan 3 trabajadores, capaz que tenemos que hacer alguna acción por lo menos de enfrentamiento. En tanto fue en el año 69, 1969, donde muere Custelli, Zabalza y Salerno. Bueno, compañeros, y ahí todos saben que vino la dictadura militar. En el año 71 tuvimos una cosa, ¿no? Se unió toda la izquierda en el Frente Amplio, donde 31 medidas de gobierno eran revolucionarias a esta altura, y ahí el Movimiento de Liberación Nacional pone a trabajar adentro del Frente Amplio el 26 de marzo en el Uruguay, y hace un apoyo crítico al Frente Amplio. En 1973 viene la dictadura,
vienen, agarran montones de compañeros Tupamaro. Zabalza, como uno integrante de la dirección, es uno de los rehenes durante 13 años. Y ahí pasa lo siguiente, ahí tenemos 50.000 compañeros nuestros que se tuvieron que ir del país, se tuvieron que ir porque si no los mataban. Algunos los mataron en el exterior y otros los llevaron y no sabemos más, no sabemos absolutamente nada. Tuvimos 5.000 compañeras y compañeros que pasaron por la cárcel y tuvimos unos cuantos desaparecidos, madres que no saben dónde están sus hijos y algunos hijos que aparecieron, sus madres nunca aparecieron. Y el gobierno, después de un montón de tiempo que lo lideró un compañero nuestro, Tupamaro, llamado Tupamaro, nunca investigó los crímenes de lesa humanidad. Esa es una de las cosas que todavía estamos tratando de resolver, aquellos compañeros y aquellas compañeras que perdimos, familiares y todo, porque está muy desmembrado eso. Tenemos otro hecho histórico. En el año 91, el compañero Zabalza es nombrado presidente de la Junta Departamental de Montevideo por integrar el movimiento de participación popular, que es el movimiento más grande que tenemos, o sea, el más votado dentro del Frente Amplio. Y viene el presidente francés, en la cual el compañero nuestro se niega a entregarle la llave, y fue un hecho político muy importante para los compañeros que no nos sentíamos representados por algunas actitudes que tenía el Frente Amplio, pero sí el compañero le niega la llave de la ciudad a Giscard d'Estaing, creo que es bien pronunciado así. Bueno, fue un hecho político. Y también el compañero, desacatando las órdenes políticas del Frente Amplio, se niega con su voto a la privatización de los casinos municipales. Eso es una parte de una realidad que todavía faltan muchas cosas. Debido a los 13 años que tuvo el compañero como rehén, hoy el compañero está bastante embromado, tuvo asma, tiene POP y tiene algunas enfermedades debido al aislamiento que tuvo, no podía hacer gimnasia, no podía ver a su familia. Todo lo que contó el compañero cineasta se agrega a lo que yo estoy comentando ahora, más allá que yo me resumí todo con hechos históricos y años donde pasaron cosas. El libro es mucho más rico, habla del poder popular mucho más detalladamente de lo que lo planteamos nosotros. Ahí se juntaban los compañeros en los barrios para ser solidarios con las huelgas que hubiera en ese lugar, que hoy no se ve ya, desgraciadamente no lo tenemos como una cosa que tendríamos que hacer asiduamente. Y bueno, lo vamos a dejar para que ustedes lo lean. En algún momento vamos a recibir la devolución de los compañeros que lo lean. Muy agradecido de estar acá. Y bueno, y la reflexión última sería, o hay patria para todo o para nadie, como decía el Movimiento de Liberación Nacional, compañero. Saber se o André Borges está preparado para declamar a sua poesia em homenagem a Ernesto Che Guevara. Então nós convidamos. Eu me sinto honrado aqui nesse momento, de estar presente aqui nessa solenidade e dos companheiros que cumpriram pena comigo. Eu estou vendo ali o Pedro, foi um dos companheiros que esteve lá com a gente naqueles momentos difíceis da Ilha Grande. Olha, nós estávamos na Ilha Grande cumprindo pena quando o Che Guevara foi assassinado. Isso foi um golpe terrível para a gente, que lutávamos por um Brasil melhor. E os companheiros, então, comovidos, falaram para mim: André, você que gosta de escrever poemas, você faz qualquer coisa assim para que o nome do Guevara não passe em brancas nuvens na nossa história. E aí eu fiz esse poema em homenagem a essa grande personalidade que todos nós idolatramos, que foi Che Guevara. Che Guevara, águia dos Andes, que num voo rasante, em busca da liberdade, pousou heroicamente no chão da eternidade. Che Guevara, nas pragas argentinas, acendeste o archote da libertação continental. Lutaste na Guatemala, ajudaste a Revolução Cubana,
a luz te fugiu aos olhos nas selvas bolivianas. Che Guevara, o teu grito ainda ecoa pelas critas das montanhas. 1, 2, 3, muitos Vietnãs. As armas, os heróis da liberdade. Che Guevara, águia dos Andes que num voo rasante em busca da liberdade pousou heroicamente no som da eternidade. Bem, eu quero saudar a cada um e a cada uma que aqui estão e que representam esse esforço que é fundamental para formar revolucionários. É querer sempre se aprofundar um pouco mais, né? Em boa hora, você tentou corrigir essa falta das mulheres aqui. Eu queria lembrar a falta de jovens, quase, né? Temos pouquíssimos jovens aqui, né? A maioria de nós já está pelos últimos quinquênios, né, e decênios de luta, né? E se a gente não tiver renovação, a vaca vai para o brejo, se já não foi, né? Mas eu queria então saudá-los a todos e dizer da satisfação de ter traduzido esse livro. E isso é um pouco fruto de quê? De todo um hábito de ler, que primeiro começou com a leitura da Ilha, né, sobre Cuba, depois passou pela Revolução Chinesa, depois passou pelas outras revoluções, Lenin e companhia, e nessa leitura sobre os Tupamaros, eu vi a oportunidade de que o Brasil, os brasileiros, se voltassem um pouco mais para a América Latina. Porque, infelizmente, ainda estamos de costas para a América Latina. Eu vou contar para vocês como é que foi a minha abertura para a América Latina. Eu fui participar em 78 de um curso latino-americano de gente que trabalhava na educação popular. E a primeira tarefa que o que dirigiu o curso nos deu foi elaborar um mapa da América Latina. E nós éramos 7 brasileiros e na hora de fazer o mapa da América Latina nos embolamos todos. Quando chegou Peru, Equador, Bolívia, Venezuela, Colômbia, veio um branco e a gente não conseguiu fazer o mapa da América Latina. Isso serviu para mim, para naquele momento, dizer: eu vou conhecer a América Latina. E depois a história e o universo me ajudaram a isso. Em 81 eu andei 75 dias pela América Latina, visitando experiências populares em todos os países da América Latina. E depois, em 82, eu fiz isso no Brasil também, a serviço do centro pelo qual eu trabalhava. Então é muito bom fazer isso, porque a gente precisa de alimento político. A consciência precisa ser renovada continuamente, senão a gente começa a fazer concessões, a fazer más alianças, a achar que está tudo mais ou menos, votar pelo menos pior e assim por diante, né? E nesses dias, caminhando e andando nessas lutas políticas com esses amigos, a gente já aprendeu muito, né? Encontrando aqui pessoas tão valiosas, em outros lugares também por quais nós andamos. Em março fizemos isso para a Argentina também. A gente vai alimentando essa consciência política e esse espírito revolucionário. Bem, eu vou apresentar um pouco o livro, né, como a gente traduziu, e para que vocês tenham um pouco a visão do que é e sinto à vontade, né? Que dê aquela coceirinha, com vontade de conhecer esse livro. Bem, como é que nasce a guerrilha na América Latina? Até os anos 50, principalmente depois da Segunda Guerra,
em que a Europa, como estava preocupada com a sua reconstrução, deixou um pouco de liberdade para a América Latina, a gente teve um surto de nacionalismo, um surto de construção de indústrias, etc. E naquele tempo a gente chamava o Uruguai da Suíça latino-americana, né? E acontece que esse sonho durou muito pouco, né? Se fosse bom, dura pouco. E por que se chegou a isso? Porque as condições foram piorando e começaram a fazer análise sociológica, né? Não apenas dos sonhos. E nessas análises sociológicas, a gente descobriu que aí a teoria da dependência, ou a teoria do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, chegou às raízes, né? E viu que aquele negócio de pensar é apenas questão de tempo, nós vamos chegar lá, né? Esse chegar lá era chegar a ser igual aos países do capitalismo central, começou a virar um pesadelo, porque na prática a dependência se tornava cada vez mais forte e não havia as armas que a gente tinha para lutar contra isso, não funcionavam, porque a ditadura do capital já naquele tempo se fazia presente. E a partir disso é que os povos latino-americanos começam a pensar em outras saídas para romper esse umbigo que nos ligava ao capitalismo central. E aí nós tivemos uma luz com Cuba, e eu lembro que naquele tempo eu estava com meus 15, 16 anos, a gente tinha a ilusão que em 20 anos a América Latina seria toda socialista, né? E depois a gente foi chegando à conclusão que faltariam 50, e hoje a gente já joga mais para frente o socialismo na América Latina. Bem, a partir disso é que começam essas lutas todas, e as pessoas, um pouco iluminadas por Cuba, começam a pensar em outros modos de lutar contra essa exploração do capitalismo. E aí surgem as diversas guerrilhas que semearam por toda a América Latina, América Central, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Nicarágua e assim por diante. Como é que isso é possível? É quando a gente chega à conclusão que é preciso tomar na mão as rédeas da história, né? Quem lembra ainda, né, porque, para não dizer que eu não falei de Flores, deve lembrar disso, né? A gente precisa pegar a história na mão. E existe um capítulo muito interessante aqui que se chama A Insurreição dos Espíritos, em que o Zabalza faz uma análise de como as comunidades tomam consciência política da necessidade de resolver os seus problemas por suas próprias forças. E ele conta então histórias de bairros, né, de Montevidéu, em que os moradores, organizando-se e tal, chegam a essa conclusão e chegam inclusive a adotar medidas de força para impedir que a polícia entrasse nos bairros e levasse os jovens, matasse e assim por diante. Quer dizer, é preciso tomar consciência, não ficar esperando os messias, não ficar esperando o eleito, presidente, o prefeito, etc., que venham resolver os próprios problemas. A gente precisa fazer tudo pela solução dos próprios problemas e buscar onde se pode buscar ajuda para isso. Então, esse eu acho que é importantíssimo e é talvez isso que está faltando para nós, né, gente? Talvez seja isso que está faltando. É essa convicção, gente, né? Senão a gente sempre fica esperando que os outros venham nos salvar, né? E, infelizmente, eu vivi na Nicarágua durante o tempo da Revolução Sandinista e o Império tem usado e continua usando muito as próprias igrejas, né? As igrejas que vêm para botar medo do inferno, né? E botar insegurança e a busca do Messias, os Messias que nos vêm salvar.
né? Isso foi usado na Nicarágua, né? E agora nós estamos com a América Latina toda invadida, né, por esse vírus da dependência, do medo e assim por diante. Assim como os meios de comunicação jogam lixo na casa, na cabeça e no coração de todo mundo durante todos os dias. Hoje de manhã mesmo eu fui tomar um café num lugar e era só questão de crimes. Aí eu disse para o camarada: escuta, só isso que a televisão tem para nos brincar? Então, um povo com medo é um povo que não sabe se organizar por si mesmo e buscar a sua saída. Então, acho que esse é um capítulo importantíssimo, e aí o Zabasa vai contar toda a história de como vai surgir o MLNT, né, que é o Movimento de Libertação Nacional Tupamaru, e como isso se gesta junto com todos os movimentos políticos, né? E quando ele fala no movimento armado, ele vai dizer fazer política com armas. Se o Estado sempre usou armas, ele que representa a burguesia, e sempre usou armas contra o povo, por que é que a gente também não pode usar armas contra a burguesia? Então, tudo isso, é claro, é toda uma consciência. Vocês imaginam, de repente, as pessoas saberem que existe um grupo armado que luta contra o capital, que luta contra o Estado estabelecido, porque não vê outra saída para isso, né? Então, isso tudo vai formando consciência nas pessoas, né? Na burguesia, claro, a estranheza, a rejeição e assim por diante, e no povo trabalhador, a esperança, a possibilidade, a vontade de se integrar nisso e assim por diante. Então, tudo isso acho que é uma ótima análise que o nosso amigo faz nesse livro. E aí a gente vai chegar a outra crítica que ele vai fazer: por que é que a gente foi vencido? Porque é claro que o império e o capital e a burguesia nacional, junto com a internacional, todos se juntam contra uma força que se ergue contra isso. E ao lado disso, claro, os erros que todos cometem, todos os humanos cometem em geral, né? E numa guerra, qualquer erro é bem mais terrível, porque implica em muitas vidas. E aí ele vai dizer, por exemplo, como é que, de repente, quem tem as armas, né, nós sabemos, quem usa as armas por aí, como se sente poderoso, e como às vezes esquece da humildade, etc., né? E gente que vem do povo e usa as armas contra o próprio povo, contra os próprios irmãos. E aí, com a guerrilha vai acontecer o quê? Um pouco o afastamento, achar que o protagonista da mudança são aqueles que têm as armas. E não, protagonistas são as massas, ajudados também por aqueles que têm as armas. Então, são análises que ele faz. E a outra análise que também é difícil de fazer, mas que é terrível para todos, é a derrota ideológica. Quando a gente abandona o sonho e a utopia. Essa é a pior derrota. Quando a gente acha que não pode fazer a mudança, que não tem condições, e se entrega e aceita fazer conciliações, concessões, alianças, né? E é o que tem acontecido com todos os governos que tiveram pessoas envoltas em armas na luta e de pronto assumem a política burguesa, a política das eleições, e faz concessões e deixa que as coisas aconteçam e aceita que se faça o mínimo possível, né? Quando aquilo que o Tchê dizia, né, sejamos realistas, né? Vamos desejar e construir o impossível. Então, acho que quando a gente chega a essa conclusão, derrotados ideologicamente, aí sim não tem mais jeito, né? É preciso refazer as esperanças, né? Pensar que a gente é capaz de fazer grandes mudanças, né? Claro que não se faz as grandes se não se fizer as pequenas, né? E aí vai um pedido para todos nós, né? A revolução, o socialismo tem que começar em
métodos que a gente usa, até nas festinhas, em tudo que a gente usa, a gente precisa mudar os métodos. As pessoas não aprendem pela teoria só. A teoria é uma ajuda, a teoria devia vir da praxis, que é a análise da prática, junto, claro, com os que de algum modo já elaboraram essa teoria, mas a gente precisa realmente elaborar a teoria também, através da praxis. E aí com isso é que a gente consegue ir para frente. Então hoje, quando a gente olha para os Tupamaros, para essa experiência, e eu acho que é importante por isso a gente ler, e ler outros, existem muitos e muitos livros, sobre as revoluções na África, na Ásia, etc. Acho que é importante que a gente sempre aprende e que precisa alimentar a gente. Temos que alimentar a alma, a consciência, senão a gente desanima, nós que somos já jubilados, e hoje dedicamos as 24 horas por dia à luta, isso faz... parece coisa natural, a gente não abandona porque não se sentiria bem abandonando, e a gente sabe que é uma luta difícil, que somos poucos e tal, mas se a gente não fizer, a gente não se sente bem, e certamente muita gente está nisso. Eu tenho entrado, só um depoimento final, eu entrei nesse movimento de permacultura faz uns 4 anos, e a gente encontra, é um movimento que já existe em 153 países do mundo, que revê toda a vida, desde a alimentação, desde o cuidado com a água, com a terra, com as pessoas, com as construções, que você vai negando o capital em cada coisa que você faz. E a gente vai encontrando muita gente decepcionada com a vida, com o capitalismo, que só faz das pessoas pagadoras de contas, sofredoras, e que ao invés de oferecer o céu, a gente oferece novas oportunidades, de ir construindo coletivamente aqui novas experiências, novos grupos socialistas, para que as coisas possam mudar um dia adiante. Então, eu acho que não basta a gente, e não é bom a gente gastar muito tempo criticando o capitalismo. Vamos fazer o novo. Vamos construir um novo dia a dia, começando pela gente, por dentro. E nós temos que nos criticar continuamente, porque isso está muito incrustado na gente. Isso é um negócio difícil, São séculos de capitalismo, E principalmente os meios de comunicação nos enchem, de ofertas, de coisas, de valores, dos mais individualistas, egoístas possíveis, Então, gente, eu queria terminar com esse depoimento e passar para frente a palavra. Obrigado.